Se você, assim, de nosso cliente, prefere dividir o trabalho aqui do seu projeto, ou precisa, devido à quantidade de vértices não ser suportada pelo monitor, a gente tem uma funcionalidade muito interessante aqui no C3E Farm. Ó, aqui a gente está com um projeto, ambas as linhas, tá? Todas as linhas estão no Layer 0. E a gente tem como separar elas por cores e por talhões, como se ela fosse talhões. Pode estar no mesmo talhão, não tem problema, mas lá no monitor ele vai entender que é outro talhão para poder fazer essa separação para você. Como que vai funcionar? Primeiro, aqui ó, eu separei, tá? Através da divisão dos carregadores, alguns aqui. Por exemplo, essa linha aqui, eu quero iniciar o projeto, tá? Eu tenho uma quantidade de vértices aqui que é suportado pelo meu monitor, tá? É por isso que os nossos usuários fazem isso. Só que essa área aqui, eu preciso deixar marcada para eu saber. Como que a gente faz aqui? Você pode vir aqui, criar um layer, pintar e seguir assim. Só que na hora de fazer a divisão de exportação ou na hora de exportar, você não consegue fazer isso pelo CAD. Então, a gente tem um comando aqui que a gente vai vir aqui em Layers, vai fazer o seguinte, ó. Antes é interessante a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então aqui a gente tem 10 divisões. Aqui em Layers, então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o primeiro com vocês, depois eu vou acelerar o vídeo para vocês verem como que vai funcionar. Eu vou abrir aqui, ó, novo Layer, e vou digitar o seguinte, gp traço. É a codificação que o nosso comando pede. E vou fazer assim, ó, 01 e vou fazer até o GP010, perdão, o GP10. Então eu vou vir aqui, vou definir uma cor, por exemplo, vermelho. Definir aqui. O que eu vou fazer depois de criar todos os layers? Mas eu vou fazer nessa primeira para vocês verem. Seleciono aqui, seleciono todas as minhas linhas, que é a divisão 1. Vou aqui, ó, PR, propriedades. E aqui em layer, eu vou selecionar aqui, ó, GP01. Observa que ele já alterou a cor e está nesse layer. Só que agora eu vou fazer outros 9 para que a gente possa continuar fazendo essa divisão e exportar. Então, feito. Ó, aqui eu criei do GP1 ao GP10. Não é obrigatório você ter que trocar de cor, colocar uma cor para cada. Só que a gente recomenda, e é até interessante, e é uma prática que nossos usuários têm, para você conseguir dividir certinho. Por exemplo, aqui no GP2, vamos colocar um amarelo e assim por diante nessas cores aqui. Ó. Ok? E vamos sequencialmente aqui. As cores podem se repetir, não tem problema, tá? Fazer separado para a gente ver melhor. Beleza, ó, então a gente tem as cores para todos. Vou fechar aqui a área de layer. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui e a gente vai fazer esse processinho manual. Ó. A gente já se pegou tudo, selecionar aqui. Tá pegando, aí pegou, beleza? E essa linha aqui. A gente vem aqui em layer, aqui em propriedades, né? Esse aqui é o 2. Agora a gente vai para o terceiro. Selecionar aqui. Selecionar essa área que ficou faltando. Próximo. A linha, beleza? Essas duas linhas. Então, beleza. Aqui a gente selecionou tudo. Vamos trocar esse 03. E vou fazer isso sequencialmente, tá? GP4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Importante ter as cores separadas, que deixei uma linha ou preciso passar outra, eu consigo ver se pegou aquela linha. Então, como eu tinha visto aqui que faltava uma azul, eu achei importante falar sobre isso. Você pode, se não quiser colocar todas as cores, alternar, tá? Por exemplo, o númerozinho parecer vermelho, os pares verde. Então você consegue fazer essa sequência e não deixa a linha sobrando. Então, beleza, fiz todas as cores aqui, ficou separado. É importante que salve, tá? Então, a gente escolhe uma pasta aqui. Vamos colocar, pode ser em qualquer lugar, tá? Vou colocar projeto parado. Beleza, agora aqui entra o nosso comando. Aqui a gente fez, o que a gente precisa fazer? Se a gente for no método tradicional, que a gente tem a divisão de exportação, a gente vai precisar ficar criando talhão a cada um, tá? Manualmente. Esse assim é um pouco demorado, porque são muitas áreas. Então, você vai precisar criar talhão 1, 2, 3 ou 10, 20, 30. Então, a gente tem essa opção aqui, ó, em exportações, converter grupos.
Quando eu dar um clique, observe que aqui ó, aparece o nome do grupo, GP refere a grupo, a quantidade de linhas, então eu consigo ver quantas linhas vou ter em cada divisão de projeto, e também o peso que ele tem. Tá? Então a gente vê aqui o peso, que é em megabytes. Aqui a conversão de linhas, você pode colocar para projeto, linhas AB ou curvas AB. São linhas de projeto. Cliente, posso colocar aqui projeto, ou cliente que você definir, e a fazenda também. Tá? Então definimos aqui, dou um OK. Ó, você não selecionou nenhum grupo para ser convertido. Então a gente volta aqui, seleciona todos, tá? E OK. Beleza, ó. Agora a gente vai para essa tela de exportação. Vou clicar OK, tá? O nosso sistema ele converte já para latitude e longitude. E aqui, ó, ele já separa tudo para a gente, ó. Então eu tenho meu cliente, minha fazenda e meu talhão. Por mais que seja o mesmo talhão, ele separou aqui para a gente poder fazer essa troca lá no monitor. Então, ó, a gente ia ter que criar 10 talhões manualmente, selecionar a linha de projeto, fazer aquele processo que a gente fez inicial, só que sem poder errar. Então a gente vai colocar mais linha do que aquela divisão tem. Então aqui, ó, colocamos. Agora como que a gente exporta? Para fazer essa conversão para qualquer monitor. Aqui no C3 Farm você não precisa ser um por um ou não precisa fazer uma conversão muito complexa. Você só vai selecionar aqui o modelo que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar um GS3, uma GGPS e um Shapefile. E agora, vamos criar uma exportação. Selecionar pasta, exportar. Aqui vai aparecer o setup do GS3, eu posso colocar projeto, dou OK. Ele vai carregar e vai exportar para a gente, tá? Ele já faz essa conversão para todos os monitores que a gente selecionou. Então, se a gente for lá na pasta, aqui ó, a pasta de exportação, ele já criou a GGPS com a estrutura que eles pedem, tá? C3 Farm, ele já criou John Deere e CNH. Então, ó, você já consegue ver o seu projeto aqui, ó. Tá? Tudo que é necessário para exportar, ele fica. Então, ó, fechei aqui, seu projeto continua salvo. Se você clicar aqui em Select Similar, ele vai selecionar só aquela parte. Tá? Então, você consegue separar por área de trabalho. Ó, até ficou faltando uma linha aqui, tá? Que a gente acabou não vendo. Por isso que é importante a questão da cor. Porque se tudo tivesse numa mesma cor aqui, podia acontecer isso em outros. Tá? Muitos eu peguei aqui porque não alterou a cor que eu queria. Então, eu vi que eles ainda estavam fora. Feito isso, você consegue trabalhar. Depois a gente pode simular no trator para ver como vai ficar.